notícia é trágica e bastante direta. Um fisiculturista, que ficou conhecido como o Popeye brasileiro, faleceu aos 55 anos. A causa está diretamente ligada a uma prática extremamente perigosa que, infelizmente, ainda persiste no universo do fisiculturismo: a injeção de óleos para aumento de volume muscular. Esse evento levanta uma questão importante. O que, exatamente, essas substâncias fazem com o corpo em um nível fisiológico? Bom, começamos pela consequência fatal para entender um conceito-chave: o doping cosmético. É diferente de esteroides anabolizantes, que interagem com a fisiologia para promover a hipertrofia. Aqui, o objetivo é puramente estético, é só volume. A substância é injetada simplesmente para ocupar espaço, criando um aumento de tamanho sem nenhum ganho real de força. É um atalho perigoso, uma ilusão com consequências que, como já vimos, podem ser fatais. O produto mais conhecido nessa categoria é o Synthol, e a sua fórmula já revela a sua função. 85% da mistura é um óleo neutro, como óleo de gergelim. Esse é o agente de volume. Os outros dois componentes são coadjuvantes. Olhando mais de perto o componente principal, o óleo, vemos que ele é composto por uma mistura de ácidos graxos. Para o corpo, essa injeção de lipídios diretamente no tecido muscular não é um nutriente para ser metabolizado. É, na verdade, um corpo estranho, um invasor, que precisa ser isolado e combatido pelo sistema imunológico. A presença de lidocaína na fórmula já é um indicativo claro da natureza traumática desse procedimento. Injetar volumes significativos de óleo em um espaço confinado, como o interior de um músculo, é um processo inerentemente doloroso. A lidocaína serve para mascarar essa dor. E, por fim, o álcool benzílico. A função dele é esterilizar a solução. No entanto, é muito importante notar que, embora o líquido dentro do frasco possa ser estéril, o processo de autoinjeção, muitas vezes realizado sem os cuidados de asepsia adequados, abre uma porta enorme para infecções bacterianas graves. Esse é um dos riscos mais comuns e imediatos dessa prática. Vamos agora detalhar o processo patológico que acontece no corpo depois da injeção. O desenvolvimento clínico acontece em 3 fases distintas. Primeiro, a fase inicial, com uma reação inflamatória aguda. Depois, vem uma fase de latência, que é silenciosa e enganosa, onde o óleo pode ficar encapsulado por anos, às vezes décadas, sem causar sintomas muito óbvios. E por fim, a fase de reação crônica. É quando o sistema imunológico ataca persistentemente o material, fragmentando-o e levando à formação de tecido endurecido e doloroso. O resultado final dessa reação crônica tem um nome clínico: oleoma ou parafinoma. É uma massa parecida com um tumor, um lipogranuloma, que consiste em óleo encapsulado, tecido de cicatriz fibroso e células do sistema imune. Essas massas podem ser extremamente dolorosas, desfigurantes e são um sinal visível do dano que está acontecendo por baixo da pele. Além do dano local, os riscos sistêmicos são gravíssimos. Se a injeção perfurar acidentalmente um vaso sanguíneo, o óleo pode entrar na corrente sanguínea. Isso pode levar a uma embolia pulmonar, onde o óleo bloqueia as artérias dos pulmões. Pode causar um infarto, se chegar ao coração, ou um AVC, se chegar ao cérebro. Outros riscos incluem danos permanentes nos nervos, infecções que podem se espalhar pelo corpo todo e a morte literal do tecido muscular, que é conhecida como necrose. Para tornar esses riscos mais concretos, vamos examinar um estudo de caso clínico documentado na literatura médica. Ele nos dá uma visão detalhada e baseada em evidências das consequências de longo prazo, mostrando o dano em múltiplos níveis. Este é o paciente, um fisiculturista de 40 anos. Durante 8 anos, ele injetou um óleo de gergelim diariamente. Ele procurou os médicos com o braço direito inchado, vermelho e dolorido, já sem conseguir continuar treinando. A imagem externa por si só já mostra uma deformidade significativa e sinais de inflamação aguda. O primeiro passo no diagnóstico foi um raio-x. A imagem revelou algo bem alarmante: múltiplas lesões dentro do músculo. Os termos médicos multiloculares, com paredes calcificadas e necróticas, descrevem cistos de tecido morto que o corpo tentou isolar com depósitos de cálcio. Basicamente, o músculo estava morrendo e endurecendo por dentro. A ressonância magnética ofereceu um nível de detalhe ainda maior. Essas imagens de corte transversal confirmaram a substituição quase completa do tecido muscular funcional. As áreas que deveriam ser compostas por fibras musculares saudáveis agora exibem cistos de óleo, fibrose e tecido necrótico. A anatomia normal do músculo foi essencialmente apagada e substituída por uma massa disfuncional. A verdade final foi revelada durante a cirurgia. Ao abrir o braço do paciente, os cirurgiões não encontraram músculo saudável.
O que eles encontraram foram abscessos cheios de pus e uma massa de tecido cicatricial necrótico. A conclusão foi inequívoca: mutilação muscular irreversível. O dano era tão extenso que não havia mais tecido viável para ser reparado. E veja bem, este não é um fenômeno novo. Para entender por que essa prática perigosa continua sendo um problema de saúde pública, é útil colocar tudo isso em um contexto histórico. Esta linha do tempo mostra que a prática não é de hoje. A ideia começou lá em 1899, com o uso de vaselina para fins reconstrutivos. Nas décadas de 50 e 60, o óleo de parafina já era usado esteticamente na Itália e as complicações já eram documentadas. O princípio foi adaptado nos anos 80 por fisiculturistas com o Esiclene, usado especificamente para causar inflamação local. E finalmente, nos anos 90, o Synthol aperfeiçoou a fórmula, dando início à era moderna dos esteroides. Isso tudo nos leva à pergunta final. A evidência fisiológica que analisamos é inequívoca. O volume obtido é uma ilusão patológica, não um ganho de força. O dano ao músculo é profundo, permanente e os riscos sistêmicos são fatais. Então, por que essa prática ainda persiste?